Interações medicamentosas. É muito importante, os médicos hoje, às vezes, eles negligenciam um pouco isso, mas é muito importante entender que realmente existem as possibilidades, tanto de aumentar o efeito de alguns remédios, como diminuir de outros, tá? Então, falando aqui em sedativos e analgésicos, tá aí, ó, os sedativos depressores do sistema nervoso, então a gente precisa ficar bem atento, principalmente os benzodiazepínicos e o álcool, porque eles podem potencializar o efeito dos sedativos, tá aí, causar uma sonolência ainda maior. Falta de coordenação e diminuição da função cognitiva. É contraindicado? Não, muito pelo contrário, às vezes é uma ótima opção, só que você vai começar com doses baixas, e doses baixas eu estou falando de 5 a 10 miligramas por dia, dividido em 3, 4 tomadas por dia. É mais ou menos assim que a gente prescreve. E aí nós vamos aumentando aos poucos. A partir do momento que você vai aumentando os miligramas até que você consiga os efeitos que você quer, você pode tentar, se for a prescrição sua mesmo do paciente, diminuir os benzodiazepínicos, por exemplo. Fiquem muito atentos com a ética e a transparência com o paciente, porque às vezes o benzodiazepínico foi prescrito por outro médico. Acho que vale a pena sempre uma comunicação entre os colegas e deixar o cliente no centro dessa tomada de decisão. Muito bom. Antidepressivos e ansiolíticos, principalmente o uso do THC, é importante ficar atento a isso, tá certo? Os antidepressivos, como os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, pode aumentar esse risco de efeito colateral. Então, mais ansiedade, mais confusão, alterações de humor. Então, o paciente tem que saber que nessa transição e nesses ajustes de dose, ele pode sofrer isso e que isso é normal e que isso é dose dependente. Você vai diminuir a velocidade ou vai diminuir os miligramas dados diariamente. Isso aqui, os hematologistas, nós cardiologistas, que acabamos usando muito anticoagulante, tanto para fibrilação atrial, como para tromboses venosas profundas, como para as próteses mecânicas do coração, a gente tem que saber que o cannabis pode alterar a coagulação e interagir com os remédios. Então, pode aumentar sangramento. Então, monitorar esses níveis de coagulação, orientar o paciente em relação ao sangramento e ficar muito atento com esses efeitos, tá certo? Mas é importante estudar individualmente, caso a caso, e às vezes optar por não usar. Ainda falando do sistema cardiovascular, em relação à pressão alta. Então, é muito importante ficar atento que alguns podem causar hipotensão, mas algumas vezes pode causar hipertensão. Então, não é contraindicação absoluta, mas é importante que você tenha uma proximidade com o paciente para que você monitore essas alterações de pressão. Na prática, no começo, até que você titule essa dose, que nós falamos aqui, que é muito individualizada, de 3 em 3 dias vale a pena você ter um contato do paciente, com a sua equipe, para a gente saber como é que está evoluindo, tanto a pressão dele, como a glicemia dele, se ele for diabético. Então, ficar muito atento a isso para que você não tenha complicações desagradáveis e ser acusado de não ter orientado adequadamente o seu paciente. Quando você orienta das possibilidades e você mostra o seu interesse real pelo resultado que ele vai ter, você não perde a confiança do paciente. Esteja próximo, tá certo? O ajuste de dose, ele deve ser feito progressivamente e lentamente. Já dissemos aqui, começamos com 5 ou 10, aumentamos para 20, aumentamos para 30, aumentamos para 40, alguns pacientes usando até 200, 250 miligramas por dia, mas progressivamente, até que a gente atinja o nível terapêutico que a gente quer. É por isso que é um nicho tão interessante, porque muitos médicos não estão dispostos a dar essa monitorização mais de perto, de 3 em 3, de 4 em 4, de 5 em 5 dias, e pode ser que você queira fazer isso. Ter uma equipe multidisciplinar faz muito sentido, ter uma enfermeira, ter uma psicóloga, ter um nutricionista, porque a gente sabe que a visão integrativa de outras terapias colaboram com todas essas questões de ansiedade, agitação, insônia, dor no corpo, tudo isso, se você melhora a qualidade de vida, melhora a alimentação, melhora a parte emocional, melhora exercício físico, o resultado também é bom. Então, a gente está falando aqui de uma possibilidade a mais no seu arsenal. Estar próximo do seu paciente é muito importante e ele vai perceber isso. A gente fala muito de experiência do paciente. Quando você consegue devolver o movimento, devolver o sono, melhorar a dor, não há nada mais evidente do que um resultado que o seu paciente procura.